Eu estou aqui com a Débora Radassi, jornalista Débora Radassi, aqui no nosso Jornal do Piauí. Ela que visitou na semana passada a comunidade Pindobal, uma comunidade que não tem ainda serviços básicos prestados pelo poder público, porque era uma comunidade que ainda não era oficialmente registrada, né? Vou usar termos aqui, depois nós vamos ser corrigidos pela secretária, provavelmente. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Elsa, a você. Boa tarde a quem acompanha o Jornal do Piauí. Boa tarde à secretária Regina Souza, que tão bem conhece o Piauí e tenta desbravar esses lugares. Lá na comunidade Pindobal, que fica na zona leste da capital, a gente já até fala assim, uma comunidade invisível, pessoas invisíveis, porque elas estão ali dentro de uma região que ninguém conhece, que ninguém vê, ninguém passa por perto. Para entrar lá, você tem que caminhar ou vai de carro, né? Agora, que é uma estrada muito complicada, mais de 1,5 km para chegar. E quando você vê essa comunidade, crianças, idosos e pessoas ali tentando viver, né, dignamente. E o que a gente percebeu, Joelson, nessa visita, nessa primeira vez que a gente foi à comunidade, são essas pessoas, né, que mantêm uma tradição quilombola e indígena, que ainda assim, eu acho que a partir de agora ela vai ser uma comunidade de pesquisa para tentar identificar suas origens e suas raízes. E essas pessoas, elas vivem numa tradição mesmo da terra, né, do valor à natureza, da terra com que eles sobrevivem, que eles tiram seu alimento como farinha, eles tiram lá o coco babaçu para fazer o azeite. Então, assim, eles têm sua tradição e a gente mostrou aí uma situação muito precária que começa com a falta d'água e aí depois vai se desdobrando na falta de outros recursos. Outros serviços. Olha, nós estamos aqui com a secretária Regina Souza, secretária da SASC. Secretária, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Débora. Bom, a senhora esteve lá, né, na comunidade. Qual foi a sensação que aquela experiência despertou na senhora, já que a senhora também tem outras experiências que a senhora testemunhou e algumas que a senhora até viveu, que são similares ou que lembram muito situações como essa? Pois é, boa tarde, telespectadores. Eu fui lá 15 dias atrás, né, porque a gente tem um processo de distribuição de alimento que a SAF compra, mas a SASC ajuda na distribuição entre as famílias mais carentes. E alguém falou para a minha assessora Raimundinha que tinha essas pessoas ali que precisavam ser atendidas também com alimento. Então ela foi lá e aí depois me disse, a senhora precisa ir lá conhecer. E logo no dia seguinte nós fomos, que foi na sexta-feira, eu estava com 15 dias e eu fiquei espantada que em Teresina, que por conta da proximidade da capital, ainda tivesse aquele tipo de gente morando, que eu digo, primitivamente, vivendo primitivamente. Eu me emocionei até, porque eu vi a minha casa, a casa que eu nasci era daquele jeito. Coberta de palha, parede de barro só, jogado o barro, lá, para ter uma ideia, não segura uma rede, se armar 2 redes, a parede cai. Então, para ter uma ideia do que é aquilo lá. Então, foi para conhecer, para ver também, a gente já levou cestas, aí incluímos no programa de cesta, estamos alimentando, pelo menos com isso, nas emergências, que é o programa de cesta para emergência. E depois comecei a mobilizar gente, assim, tem um rapaz lá, o Geraldinho, que é um líder comunitário da região, então foi eles têm Bolsa Família, por exemplo, porque eles conseguiram levar para cadastrar, então, mas que R$600 não sustenta a família, todo mundo sabe disso, é um complemento. E aí eu fui mobilizando pessoas, pedi o intérprete para ir lá, na segunda-feira o intérprete foi, na seguida logo, com drone, com equipamento para fazer um mapa georreferenciado lá, para saber como era aquela terra, a quem pertence aquela terra. Embora a gente já soubesse que eles disseram para nós quem é o dono da terra lá, mas a gente precisava ver em que espaço ele estava, saber se não tinha coisa do Estado no meio. Então o intérprete fez todo esse processo. Inicialmente tem realmente uma matrícula com o nome do senhor que é o dono, o proprietário. Então a gente está trabalhando agora a questão legal. Estamos abertos a dialogar com a família, que eu acho que seria o mais interessante, a gente dialogar com eles para eles separarem aquele pedaço de terra, doarem, fazerem uma doação, porque andava mais rápido. Mas então ela já é terra de herdeiros, é isso que a senhora está dizendo? Mas realmente, porque não é que ele não morreu ainda, mas ele tem 102 anos, o proprietário mesmo. Mas tem os filhos, então se a gente conversar com os filhos ou com o advogado, eu acho que a gente está buscando, né? Conversar, porque se eles doarem é mais rápido a transformação ali. Porque sem a titulação,
não é possível fazer nada oficialmente, é só a caridade, é só assistir. Você está dizendo que, por exemplo, a reforma agrária, através da desapropriação, o Estado pagando, indenizando a família, e tudo isso é mais demorado do que uma doação. Porque se ele fizer uma doação, porque é um pessoal que serve há 40 anos, porque eles disseram que vieram de Barras, trazida por ele. Então, as famílias vieram, quer dizer, muitas famílias não são mais aquelas ali, já são descendentes. Mas eles vieram, então, se tem essa afetividade, ele disse que eles gostam dele, vamos trabalhar para fazer uma doação, vamos dizer, 5 hectares para cada família, produzir. Porque a gente vai entrar com outros meios legais, né? Uso capião, por exemplo, só que demora também, mas uso capião. 40 anos numa propriedade, ninguém pode mais mandar embora. Né? Então, alguma coisa o intérprete está trabalhando, né? A gente está aberto ao diálogo e vamos fazer. Mas o que mais impressionou foi a água. Né? O poço que eles têm lá, a água era cor de suco de buriti. E a gente soube que não cederam um pedacinho de 15 por 15 para fazer um poço. Porque se o proprietário desse 15 por 15, a Gespisa faria, porque precisa ter a terra de um poço. A pessoa pensa que é assim, chegar lá e cavar um poço. Não, a terra de um poço primeiro tem que passar por um pedaço de papel no cartório, dizendo que doou aquele pedaço de terra para fazer um poço. Isso é simples, vai no cartório e faz. 15 por 15, minha gente, é nada. Acho que essa sala aqui é maior até. É um espaço bem pequeno. Então, mas também não fomos bem sucedidos desse pedaço. Mas eu tenho esperança que a gente, dialogando, que a gente quer fazer isso, a gente vai fazer as coisas mais rápido, porque o pessoal que vive é o indigente, são famílias, 15 famílias indigentes. Agora, levantou também toda uma solidariedade. Eu fui fazer o Dia das Crianças anteontem lá com as criançadas, lá tem criança muita, e já conseguimos, convidamos algumas pessoas e muita gente já foi, então despertou uma solidariedade. Tem o Miranda do Transporte Alternativo também, que é um gigante para ajudar, fica atrás. Aí tem o intérprete, foi Conab, foi SAF, foi todo mundo do governo assim, que trabalha com a pobreza. Então, no momento, a assistência eles vão ter, mas não é só assistência que eles precisam da terra para fazer projeto, para a gente incentivar, fazer a moradia deles, fazer essas coisas tudo que precisa, para fazer tem que ter a terra. A terra é fundamental para que esses projetos possam ser desenvolvidos. Exatamente. Então, com a posse de terra, pode ter uma água potável, uma água limpa, e assim não vai impactar no trabalho deles, como eles estão parando de trabalhar. Eles têm mandioca, mas não conseguem fazer a farinha, porque alguém fez uma casinha de farinha, eles conseguiram lá. Pequenininha, mas dá para fazer a farinha dele. Mas eles não fizeram, a mandioca pode se estragar, se ele não, mas parece que a Codervasto já botou uma caixa d'água, já mandou uma caixa d'água, aí a gente vai atrás de um carro-pipa e eles vão fazer aquela farinha para não perder a mandioca. Então, tudo isso, toda essa parte assistencial, eles estão assistidos, que a gente está lá e nós não vamos largar. Mas a parte mais de desenvolvimento social deles vai depender da terra. Até porque são 15 famílias que chega a ter cerca de 50 pessoas envolvidas ali. Então, é uma comunidade pequena que dá para fazer muitos projetos. Então, eu queria que, a partir de agora, eu sei que a senhora está atenta e outras entidades, outros órgãos estão envolvidos, agora estão de olho, focados nessa comunidade. Com esse foco, com essa tentativa de posse de terra para que essas famílias realmente possam viver ali dignamente, sem perder a sua tradição, que é o seu modo de vida, ali do cultivo da terra, a valorização da natureza, que também já vem para a questão cultural e histórica. Por isso que é tão necessário observar para essa comunidade. Mas eu queria saber que com isso pronto, ou esse compromisso do Estado com essas entidades, a essa comunidade, há possível valorizar mais essa comunidade, até porque a gente percebe que tem quilombos e tem indígenas. Como vai fazer, mesmo a tradição ser bem semelhante, mas como fazer com que essas comunidades fiquem ali de forma segura para justamente manter as próximas gerações? A questão do tradicional, o quilombola ou indígena, para a gente reconhecer, tem todo um estudo antropológico, que é o Ministério da Igualdade Racial que reconhece, mas eles têm os traços. Agora, como eles dizem que a origem é Barra, teria que estudar em Barra se tem uma comunidade quilombola de onde eles saíram. Então, é uma coisa mais demorada, mas independente disso, respeitar o que eles sabem. Agricultura, é quebradeira de coco, vai fazer. Agora, a gente tem muitos elementos, muitas outras coisas que a gente já desenvolveu na quebra do coco-babaçu, que são muitos produtos já desenvolvidos. Então, é isso que a gente tem que levar. Nós não queremos mudar nada na vida deles. E indígena, foi um casamento, foi mais assim, a gente vê que tem uma família que tem traços indígenas. Elas mesmo disseram que vieram do Maranhão. Então, vai casando, vai fazendo a miscigenação,
Mas, assim, se tiver que fazer o estudo, porque realmente eles têm a pele escura, né? E tem toda, já é um indício, mas a gente tem que saber da origem deles, se eles têm. Aí Nesse momento a gente mais quer o tempo. emergencial. Tinha um rapaz lá que, com 40 anos, não tem certidão de nascimento. Então, cuidar da certidão de nascimento dele, atrás do batistério, sabe? Então, essas coisas todas, vamos cadastrar como família carente no sistema de assistência social, exatamente para a gente poder fazer essas coisas que a gente mais emergenciais, para não deixar eles viverem daquela penúria que está lá. Tentar ver se bota um postezinho de luz lá para eles, essas coisas todas. E a água, a gente também já está com uma pessoa que tem um sistema de filtragem que trata aquela água. Aliás, a gente trata esgoto, né? Então, pode tratar aquela água e ela virar potável. E como é que fica a questão da saúde e educação, por enquanto, ali daquelas famílias? Eles estudam, as crianças estudam. Agora, numa penúria, assim, porque lá só passa carro até uma S10, tipo caminhonete. Um ônibus não vai lá. Então, as crianças andam 1 quilômetro para poder pegar um ônibus para a escola. Menininho pequeno, ou vai no braço, ou vai... Então, a gente vai ter que resolver isso com a prefeitura, ter uma conversa com a prefeitura para resolver essa história. Eles estudam, né? Não estão fora da escola. Secretária, a senhora já tinha feito um alerta sobre comunidades que, quando a senhora era governadora do estado, a senhora tem identificado e que precisavam de atenção, precisavam de saúde, né? A senhora visitou algumas assim. E quando a gente viu essa em Teresina, a gente começou a se perguntar o quanto isso pode ser comum no estado do Piauí. Como é que a senhora agora na SASC tem tido cuidado com esse assunto? Que outras comunidades pelo estado a senhora tem observado com situação parecida? E até que ponto a atual gestão tem contribuído com o trabalho que a senhora se propõe a fazer dentro do governo? Olha, eu vi isso na Serra do Inácio. Minha primeira viagem de vice-governadora foi para a Serra do Inácio. Eu vi isso, algumas comunidades lá na Serra do Inácio, realmente muito parecido com o que tem aqui. A gente hoje já tem lá, eu até vou entregar agora casas, cisternas, fazer a entrega agora no próximo mês. Lembrei muito da descrição que a senhora fez. Também muito parecidas. Aí já também, quando a gente escancara, aí vem gente de todo lado, até a própria empresa de eólica deu uma ajuda lá, inclusive com esse purificador de água para algumas famílias, podia ter botado para todas, mas infelizmente, mas pelo menos já fez alguma ação. Então, deve ter outras por aí. Eu mesma visitei muitas comunidades quilombolas e indígenas, como vice-governadora e como governadora. A gente fez muita coisa já para indígena, inclusive o reconhecimento, porque não era reconhecido o índio no Piauí, não podia fazer nada também para os indígenas. Então, já desapropriamos terra, já entregamos terra para indígena, já várias comunidades reconhecidas, sendo assistidas, fazendo todo um trabalho da agricultura familiar que eles trabalham. Então, vai descobrir quilombola. Eu visitei muitas comunidades quilombolas, algumas, inclusive, com projetos já bem desenvolvidos, ganharam prêmios já, apareceram em revistas, quando era uma comunidade também, de certa forma, escondida, porque esperando cesta básica. Hoje eles têm um projeto que eles sobrevivem dele, que estão vendendo, inclusive, foram selecionados para ir para Paris no ano que vem. Então, muitas coisas andaram, principalmente que as comunidades quilombolas já estavam reconhecidas, ficou mais fácil trabalhar, levar projeto para eles. Dentro do governo, há espaço para essa defesa? Eu queria fazer uma outra questão que envolve essa atenção a comunidades quilombolas no Brasil. Que avanços a senhora tem percebido nesses últimos tempos? A gente foi recriada, infelizmente, nós tivemos 7 anos, aliás, Temer e Bolsonaro, de desmonte de muita coisa, mas foram recriados todos, então, o Ministério da Igualdade Racial, e a gente tem o trabalho com quilombola desde antes e agora na SASC tem a Superintendência da Igualdade Racial, que trabalha quilombola, indígena, povo de terreiro, todas essas comunidades tradicionais trabalhadas na SASC, como tem a Superintendência de Direitos Humanos, que trabalha o sistema socioeducativo, mas também outras questões que eu nunca imaginei que eu fosse me deparar. Agora mesmo me deparei com a emergência, um dos meninos saiu do hospital e eu tenho que arranjar uma cama, uma maca, uma cadeira de roda imediatamente, porque o menino está de alta. Então, quer dizer, a SASC é uma emergência permanente, ninguém sabe. A SASC tem 17 casas de acolhimento, que a gente cuida desse pessoal, inclusive desde o berço até o final da adolescência. 17. Muita gente não sabe disso. Okay. Eu queria agradecer à senhora secretária, Débora Radassi, também. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu espero que todas as pessoas que, eventualmente, tenham conhecimento de comunidades que não têm algum tipo de assistência, que possam procurar a SASC ou os órgãos públicos para que os estudos possam começar, para que a assistência emergencial possa chegar e, no futuro, a dignidade de forma completa para essas famílias.
Muito obrigado, secretário. Obrigada pela visibilidade que vocês deram. A reportagem foi importante porque muita gente telefonando e todo mundo querendo ajudar. Coisa boa, porque as pessoas são solidárias, querem ajudar. Aliás, Débora, algumas pessoas falaram conosco falando que tinham medo de que a visibilidade fizesse com que essas pessoas fossem expulsas da terra, né? E, na verdade, não é. É o oposto. É o oposto. A gente está mostrando essas pessoas para que elas sejam vistas e elas realmente tenham uma vida digna e sejam catalogadas, tenham suas terras e possam viver ali firmes com suas tradições. É esse o nosso propósito, é fazer com que o Estado, através da secretária que está sempre atenta a essas questões, também a observar essas pessoas para a gente. É esse olhar de cuidado, sobretudo, com respeito a essas pessoas. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, secretário. Obrigada a você.